Olá pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Lobão, você está no meu canal literário, onde a gente fala um pouquinho sobre livros e a partir desses livros a gente discute algumas ideias. Bom, hoje a gente vai falar aqui desse livraço, a Susan Sontag, Diante da Dor dos Outros. Susan Sontag foi uma escritora contemporânea norte-americana, uma das principais de sua geração. Ela morreu em 2004 e esse livro aqui foi escrito por ela em 2003. Bom, esse livro aqui, ele pode ser tratado ou definido como um grande diagnóstico sobre a fotografia de tragédias na vida das pessoas. O que ela faz aqui, em certa medida, é aprofundar os estudos que ela já realizou num outro livro de 1977 sobre a fotografia. Sobre a fotografia, a Susan Sontag faz uma análise um pouquinho mais ampla sobre a fotografia como um todo e como a fotografia às vezes é analisada de uma forma muito, como eu posso dizer, uma forma muito lúdica, e ela disseca um pouco a fotografia como algo menos subjetivo, digamos assim, com uma importância muito menor do que ela realmente tem, né? Em Diante da Dor dos Outros, ela começa fazendo um estudo sobre a obra Três Guinéus da Virginia Woolf. A Virginia Woolf era uma pacifista e ali no final da década de 30, logo após a Primeira Guerra Mundial, e naquele contexto de Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39, a Virginia Woolf recebe uma pergunta de um jornalista a partir de uma foto de uma pessoa mutilada, não dá para saber se é homem ou se é mulher, como fazer para acabar com a guerra, já que a Virginia Woolf era uma pessoa assim, já de renome e com posições pacifistas bem notáveis. Então a Virginia Woolf ela vai dizer a partir daquela foto que a guerra, na verdade, é uma criação masculina e a forma de acabar com essa guerra seria, a partir das fotografias, apresentar para as pessoas o horror que a guerra poderia causar, né? Então a fotografia seria um recorte objetivo de uma situação drástica e que causada por pessoas más, né? No caso, majoritariamente os homens. E aí a Susan Sontag começa a fazer questionamentos. Bom, será que é isso mesmo? As fotos retratam um ponto de vista tão objetivo assim? Ou seria algo mais subjetivo, né? E aí ela vai, por exemplo, ela dá um exemplo de judeus e palestinos como militantes de um lado judeu. E olha que isso em 2003, a gente vive isso até hoje. Então ela pega uma foto e como essa foto é vista por um militante, né? E qual é o que essa foto desperta nas pessoas. E aí ela vai pegar um exemplo muito interessante. Na Guerra dos Balcãs, no início da década de 90, uma mesma foto de crianças assassinadas por soldados foi usada tanto por sérvios quanto croatas para demonstrar o que o outro estava fazendo, né? Então, um instrumento de propaganda mesmo. E aí ela vai fazer um apanhado histórico aqui da fotografia, né, de retrato de tragédia, desde obras pintadas pelo Goya. Aqui a gente tem uma pintura do Goya, que é um fidalgo, né, assistindo aqui o assassinato de alguém. Então ela vai abordar desde essas pinturas do Goya, que retratavam tragédias. Ela vai passar pelos primeiros registros fotográficos em guerra, que seria a Guerra da Crimeia, de 1850, a Primeira Guerra da Crimeia, e a Guerra Civil Americana. Naquele contexto, os governos britânico, e aí os dois lados da disputa norte-americana, enviavam fotógrafos para os campos de batalha para fazer fotografias de propaganda mesmo. A Guerra da Crimeia era extremamente impopular no Império Britânico, e aí a coroa enviava o fotógrafo para ele fazer registros que chegassem na imprensa britânica para falar assim, não, a guerra é positiva, nós estamos ganhando. Então ela faz essa passagem dos primórdios ali da fotografia e chegando até o momento onde a fotografia foi usada de uma forma mais ampla, né, que foi em 1936 a 39 na Guerra Civil Espanhola, que é o objeto ali do estudo da Virginia Woolf.
tem uma foto muito interessante, depois vocês pesquisem, eu digitei lá no Google, e a Susan Sontag faz um trabalho incrível, porque a descrição fotográfica dela é brilhante. Ela descreve as fotos que ela usa como exemplo da mesma forma que estão na fotografia. Então essa fotografia que foi feita por Robert Capa, talvez o principal fotógrafo de guerra, ele é de um soldado que estava lutando na guerra civil, e ele aparenta ter sido alvejado no momento que o Robert Capa capta a foto. Então ele está com o corpo pendendo para trás, a arma numa mão caindo. Então ela vai tratar dessa foto e ela vai fazer uma análise que essa foto talvez não tenha sido tirada espontaneamente pelo Robert Capa. E aí ela vai entrar numa outra reflexão. A partir do momento que a foto foi ganhando notoriedade, a gente foi tendo armações, digamos assim. As fotos não eram tiradas naturalmente, elas havia muita pose para a foto, ou as situações nas quais as fotos eram realizadas eram preparadas previamente. Então ela entra aí numa segunda reflexão, digamos assim. A gente tem uma reflexão histórica e quais os limites da ética jornalística. Então ela vai passar por essa foto. A gente tem a Guerra Civil, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, e aí nós vamos chegar no Vietnã, que é a Guerra do Vietnã na década de 60, que foi quando a gente teve aí digamos assim, um trabalho fotográfico já bem definido. A agência Magnum tinha sido criado, pouco tempo antes. A Magnum é a principal agência de fotojornalismo do mundo, então ela tinha sido criada momentos antes, e aí ali se estabeleceu alguns parâmetros éticos, como os jornalistas deveriam atuar, os fotojornalistas deveriam atuar. Então, no Vietnã, a gente tem aí a foto utilizada mesmo como um instrumento não de propaganda, mas digamos de entretenimento. Então, capas de jornais televisivos sendo estampado o tempo todo aquelas fotos, e que tinham um objetivo muito claro, que era demonstrar o horror da guerra. Mas o horror da guerra sob o ponto de vista de quem? E aí a gente tem mais essa reflexão. Afinal de contas, a foto, ela retrata objetivamente algo, ou ela é simplesmente um recorte subjetivo daquele que faz a foto? E, afinal de contas, qual é o objetivo dessas fotos? Então você tinha na época do Vietnã uma campanha muito forte contrária à guerra. Os fotógrafos, eles divulgavam as suas imagens justamente para servir de alerta de que a guerra era ruim. Então, só que você teve disputa dos dois lados, necessidades dos dois lados, e aí um questionamento que surge a guerra de fato é ruim? Em qual contexto a guerra é ruim? A gente não teria guerras ou conflitos necessários ou desnecessários? Então, o livro é permeado por esses questionamentos o tempo todo, a partir de uma análise que ela faz filosófica da imagem. Então a gente vai passar pela Guerra do Vietnã, nós vamos chegar na Guerra dos Balcãs, nós vamos desembocar ali nos atentados das Torres Gêmeas, e os conflitos israelense contra os palestinos, tudo isso. E uma outra questão muito interessante é que esses não são os únicos conflitos, ou não foram os únicos conflitos, mas a gente tem esses conflitos extremamente documentados. Mas e as outras guerras, os outros conflitos que a humanidade teve, mas que não foram documentados fotograficamente? Por que não foram? Teria sido por falta de necessidade, por falta de vontade daqueles que determinavam o envio desses jornalistas para tirarem as fotos? Então percebam, a gente tem aqui questionamento muito fantástico. Afinal de contas, e o sofrimento? A gente só tem um tipo de sofrimento. O sofrimento ele é captado de uma forma seletiva. E é muito interessante essa discussão, porque a gente teve recentemente aí pandemia, a gente tem essas guerras, e aquela massividade de imagens sendo cuspidas na cara do telespectador massivamente, e chega um ponto que a gente acaba cansando. E será que essa exposição excessiva de imagens violentas, elas nos cansam, elas tiram a nossa empatia?
Isso é um outro questionamento do livro muito interessante, né? E mais um outro questionamento aqui que eu também acho fantástico é: a gente gosta dessas fotos violentas, a gente gosta de ver isso, isso desperta na gente a vontade de ser violento, ou nós somos violentos e por isso nós gostamos disso? E esse questionamento aqui, que é a parte final do livro, ela é sensacional e acaba criando um desconforto muito grande na gente. Eu mesmo gosto de filmes do Tarantino, por exemplo, são filmes violentos, né? Eu sou violento? Ou eu gosto daquilo como arte? Você já parou para se perguntar quantas vezes você compartilhou uma imagem de alguma tragédia ou coisa do tipo, ou algum programa que você assiste massivamente? Então, vejam, é isso que é o livro. Perguntas, questionamentos, análises muito ponderadas e muito inteligentes do papel da imagem como vetor de proliferação ou não da violência. Então, assim, eu recomendo fortemente. É um livro difícil. Resenhar esse livro é um livro difícil, é uma tarefa muito difícil, porque é um pensamento extremamente sofisticado. Está muito distante da minha capacidade intelectual, mas eu quis trazer para vocês um pouco do trabalho da Susan Sontag e eu recomendo vivamente. Isso aqui abre o olho, abre os nossos olhos com relação ao nosso papel de ser humano e como a gente reage diante de imagens e informações que tratam da violência, né? Então, é sobre isso que é o livro. Essa a minha resenha de hoje. Espero que vocês gostem. Estou muito feliz aí com a repercussão do canal. A gente está ganhando seguidor. Então curta, compartilhe, comente. Já leu Susan Sontag? O que você achou, se você leu esse livro, outros livros dela? Comenta o que você achou desse vídeo também. Seu feedback é muito importante para mim e ajuda a crescer o canal. Beleza, gente? Fiquem com Deus aqui. Um abraço e tchau!